Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar e nesse vídeo eu vou estar fazendo a apresentação do trabalho que tem como título Explorando o Teorema de Pitágoras, utilizando o geoplano e o Teorema de Pique para o cálculo de área. Vamos lá então. Na introdução, a gente diz o seguinte, é notório que um número considerável de estudantes apresenta dificuldades na aprendizagem dos conteúdos matemáticos, certo? E aí, segundo Sanches, a complexidade da matemática, como seu alto nível de abstração e generalização, são fatores que contribuem para estas dificuldades, certo? Dentro dessa realidade da dificuldade no processo de aprendizagem dos conteúdos de matemática, a gente vai dar uma atenção para as dificuldades que os alunos têm no processo de aprendizagem do Teorema de Pitágoras. Aí, segundo Almeida e Cabral, uma das dificuldades encontradas pelos alunos está associada ao enunciado do Teorema de Pitágoras, no que diz respeito à não compreensão de que a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos ser igual à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Quer dizer, os alunos têm dificuldade em compreender isso, certo? Dessa forma, neste trabalho, iremos apresentar uma proposta que contribua no processo de aprendizagem do Teorema de Pitágoras, no sentido de proporcionar ao aluno uma melhor compreensão do enunciado do Teorema de Pitágoras, utilizando para isto o Teorema de Pique, para o cálculo de área, e um objeto manipulável que vai ser o geoplano, certo? O geoplano, basicamente, ele é uma malha quadriculada, uma placa de madeira. E como a gente pode calcular a área de figuras planas desenhada na malha quadriculada utilizando o Teorema de Pique, a gente optou por utilizar o geoplano e utilizar o Teorema de Pique para poder elaborar uma proposta que possa contribuir no processo de ensino do Teorema de Pitágoras, certo? E assim, no sentido de que o aluno possa ter compreensão do significado do enunciado do teorema. Por quê? Porque utilizando o geoplano, quando a gente faz a construção de um triângulo retângulo no geoplano e a gente constrói quadrados sobre os catetos, e aí a gente calcula a área desses quadrados construídos sobre os catetos, utilizando o Teorema de Pique, soma essas áreas. Pelo Teorema de Pitágoras, a soma dessas áreas deve ser igual ao quadrado construído sobre a hipotenusa. Detalhe, a gente vai calcular a área do quadrado construído sobre a hipotenusa também utilizando o Teorema de Pique. Então, quando a gente somar as áreas dos quadrados construídos sobre os catetos, essa soma deve ser igual à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Tá certo? E assim, utilizar um objeto manipulável permite que o aluno tenha uma aprendizagem mais ativa. Tá ok? Então vamos lá. Além disso, a utilização do geoplano apresenta-se como uma alternativa interessante. Por quê? Porque alunos cegos e com baixa visão também podem fazer uso deste objeto. Certo? Vamos lá. Explorando o Teorema de Pitágoras de forma lúdica, utilizando o geoplano e o Teorema de Pique. Certo? Então aqui, o geoplano. O geoplano é um objeto manipulável formado por uma placa de madeira, onde são cravados pregos, formando uma malha quadriculada. Aqui, aí na figura 1 a gente traz aí a figura do geoplano, tá ok? E nesse trabalho a gente vai utilizar as unidades de comprimento e de área, a gente apresenta essas unidades aqui na figura 2, tá certo? Aí o Teorema de Pique. Teorema de Pique para o cálculo de área, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. A área de um polígono simples, cujos vértices são pontos de uma malha quadriculada, é dada pela fórmula área é igual a f dividido por 2 mais i menos 1, onde f é o número de pontos da malha situados sobre o contorno do polígono, pontos de fronteira, né? E i é o número de pontos da malha situados no interior do polígono. Tá ok? Aí, agora aqui a gente já começa de maneira efetiva a explorar o Teorema de Pitágoras utilizando o geoplano e o Teorema de Pique. Então, aqui no exemplo 1, inicialmente a gente constrói
um triângulo retângulo, certo? E aí, utilizando as unidades de comprimento, a gente tem que o cateto 1 tem 3 unidades de comprimento, cateto 2 tem 1 unidade de comprimento, ok? Aqui, ó, aqui na figura 3, certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer, utilizando esse triângulo retângulo aqui, tá? Aqui da figura 3, a gente vai construir 2 quadrados sobre os catetos, certo? Aqui na figura 4 a gente mostra isso com maior clareza. Quadrados construídos sobre os catetos e sobre a hipotenusa, tá ok? E aí, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado, a área do quadrado construído sobre o cateto 1, quando a gente soma a área do quadrado construído sobre o cateto 1 com a área do quadrado construído sobre o cateto 2, essa soma precisa ser igual à área do quadrado construído sobre a hipotenusa, certo? E aí, ó, a gente vai utilizar o teorema de Pique para calcular essas áreas aí. Então, a área do quadrado construído sobre o cateto 1. O quadrado construído sobre o cateto 1, ele tem 12 pontos de fronteira e tem 4 pontos internos. E aí, 12 dividido por 2 dá 6, mais 4 menos 1 é 3, 6 mais 3 dá 9. O quadrado 2 tem 4 pontos de fronteira, que o quadrado 2 tem 4 pontos de fronteira, não tem nenhum ponto interno. Então, a área vai ser dada por 4 dividido por 2, mais 0 menos 1, que é 1. A área do quadrado construído sobre a hipotenusa, esse quadrado tem, vamos ver aqui, 4 pontos de fronteira e tem 9 pontos internos. Então, a área vai ser dada por 4 dividido por 2, mais 9 menos 1, isso aí dá 10. E aí, olha, somando a área do quadrado construído sobre o cateto 1 com a área do quadrado construído sobre o cateto 2, essa soma é igual a 10, e a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual a 10. Então, olha aí, a gente está utilizando o objeto manipulável e verificando de maneira concreta a validade do enunciado do teorema de Pitágoras, certo? E a gente agora vai para o exemplo 2, né? A gente vai realizar uma construção de acordo com a figura 5, onde os lados dos quadrados 1 e 2 são catetos de triângulos retângulos construídos dentro do quadrado maior. Ó. Vendo a figura fica mais fácil da gente entender, tá? Quadrados 1 e 2 construídos dentro de um quadrado maior. A gente coloquei uma legenda aqui para ficar mais tranquilo de entender, tá ok? E em seguida a gente realiza uma construção de acordo com a figura 6 aqui, ó. Então, olha só. O lado do quadrado 1, ele é cateto de um triângulo, de triângulo retângulo que está presente aqui na figura 5, certo? A gente tem aqui, se a gente olhar para a liga amarela, a gente tem um retângulo, né? E a gente tem 2 triângulos retângulos. Um que fica logo acima do quadrado 1 e do lado do quadrado 2. Um retângulo e tem 2 triângulos retângulos aí. E abaixo do quadrado 2, ao lado do quadrado 1, nós também temos mais 2 triângulos retângulos. E aí, olha só, os catetos desses triângulos retângulos, vamos pegar um só aqui. Então, vamos pegar esse de cima, tá? Que está acima do quadrado 1, do lado do quadrado 2. E então, os catetos, quem são? São os lados do quadrado 1 e o outro cateto é o lado do quadrado 2. Certo? Agora, pelo teorema de Pitágoras, quando a gente somar as áreas dos quadrados 1 e 2, deve ser igual à área do quadrado que é construído sobre a hipotenusa. A hipotenusa é essa liga amarela aí, tá bom? Então, ó, utilizando essa liga amarela, que está acima do quadrado 1, do lado do quadrado 2, a gente vem aqui para a figura 6. E a gente verificou que a gente tem agora um quadrado aí, certo? E, utilizando o teorema de Pique para calcular a área desses quadrados, do quadrado 1 e do quadrado 2, a gente vai calcular a área do quadrado 1 e 2 e vai somar essas áreas, tá ok? Pelo teorema de Pitágoras, a soma dessas áreas deve ser igual à área desse quadrado aí que nós desenhamos com a liga amarela, tá ok? Então vamos lá, olha só. A área do quadrado 1,
esse quadrado tem 8 pontos de fronteira, dividido por 2 dá 4, tem um ponto interno, então a área desse quadrado é igual a 4. A área do quadrado, 2. Tem 4 pontos de fronteira, dividido por 2 dá 2, não tem nenhum ponto interno, então a área fica sendo igual a 1. Somando essas áreas, a gente fica com o valor igual a 5. Então, a soma dessas áreas dos quadrados 1 e 2 é igual a 5. Agora, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa, que é esse quadrado aqui da figura 6, ó, construído com a liga amarela, a área desse quadrado é a seguinte, ó. Esse quadrado tem 4 pontos de fronteira e 4 pontos internos. 4 dividido por 2 é 2, 4 menos 1 é 3, 2 mais 3 é 5. E a gente verifica o seguinte, ó, que somando as áreas dos quadrados 1 e 2, essa soma é igual à área do quadrado que é construído sobre a hipotenusa, que é justamente esse quadrado aqui, ó, construído com a liga amarela. Certo? Verificando mais uma vez aí a validade do teorema de Pitágoras. Tá certo? E aqui a gente vai para as considerações finais, tá? Pelo caráter lúdico proporcionado tanto pelo uso do geoplano quanto pelo uso do teorema de Pique, acreditamos que esse trabalho pode contribuir de maneira significativa no processo de ensino do teorema de Pitágoras. Certo? Pois, como já dissemos, a utilização de um objeto manipulável como o geoplano permite que o aluno tenha uma aprendizagem mais ativa. Tá certo? Aqui são as nossas referências e desde já eu agradeço. Muito obrigado.